Bom, então de volta aqui para a segunda parte dessa aula, onde nós estamos aprendendo. Aqui eu sou o pastor Ezequiel, estamos dando a continuação ao segundo vídeo, sobre salvação, ou soterologia, conforme também é conhecida. Nesta hora a gente vai estar falando, se você quiser abrir aí a sua apostila, no número 2 desse assunto salvação, a salvação imerecida, ou seja, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Que a palavra graça, ela já significa favor imerecido de Deus, né? Qual o propósito da salvação? Então a gente vai ver que em Efésios capítulo 1, 12 e 14, nós vamos ver o seguinte, que está escrito: com o fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós vamos entender que a graça de Deus, essa graça, esse favor imerecido, é justamente através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da necessidade de salvação. Então a gente vem exatamente com essa salvação pela graça. Se Deus fosse nos tratar da mesma forma, justo para todos os homens, nós íamos merecer morrer. Nós somos dignos de morte. Por quê? Porque quando a gente pecou, a própria palavra de Deus em Romanos 6:23, não é? O que está escrito aqui em Romanos 6:23? É um versículo muito conhecido, mas nós vamos ler. Está escrito o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós vamos entender que era para a gente morrer, mas Jesus, Deus, Ele nos fez esse grande plano da salvação, né? Lá depois do pecado, no próprio capítulo 3, ali verso 15 em diante, quando o homem peca, nós vamos perceber que vem a promessa daquele que iria nos salvar, que é Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, o verso 21, nós já aprendemos que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com a finalidade de atingir os judeus. No capítulo 1, 21, está escrito assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Cristo, ele veio para nos salvar. Ele morreu por nós, e ele cumpriu assim a justiça de Deus. Por quê? Porque para que houvesse perdão de pecados, tinha que alguém morrer. Quando a pessoa cometia um pecado, ela era digna de morte. Nós já lemos, o salário do pecado é a morte, mas Cristo morre em nosso lugar. E essa eficácia da morte substitutiva de Cristo, através de Cristo, Deus pôde manifestar abertamente a sua graça salvadora. E a palavra graça está aí, significa o favor imerecido de Deus. Também, agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Bom, aí nós vamos ter algumas é bom que a gente toque no assunto, até um livro que eu coloquei aqui, que eu indico, o livro do pastor Silas Daniel, que fala sobre arminianismo, a mecânica da salvação. Ele explica aqui como que funciona a doutrina arminiana, com base em Armínio, e também fazendo uma comparação com o calvinismo. Na realidade, nós entendemos que a salvação ela é colocada, Deus fez o que estava no alcance dele. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, e através da fé nós alcançamos essa salvação. Então, como que a gente pode entender isso? Porque há pessoas que dizem: olha, o homem não pode participar da salvação, porque ele teria méritos nisso. Não, na realidade não é isso. A realidade é o seguinte, é que Cristo morreu por toda a humanidade. E aquela pessoa que aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida, ela é salva através da fé. A fé é uma ferramenta colocada por Deus para a humanidade, para nós aceitarmos Cristo como
Salvador. Então é importante a gente discernir isso daí, não é? Nós gostamos de dar um exemplo, quem citava muito esse exemplo era o pastor da nossa igreja, já há algum tempo, né? A gente chamava até de mestre, e ele dizia o seguinte, que a salvação é como se fosse um trem que está indo para o céu. A pessoa que aceita Cristo como Salvador é como se ela entrasse no trem. Se ela continuar nesse trem até o final, até na última estação, que é o céu, ela chegará à salvação, estará com Cristo. Mas diversas estações esse trem vai parando. Se a pessoa saltar do trem, ela perde a salvação. É um exemplo aí, né, que a gente já ouviu e achei interessante para que a gente entenda sobre isso daí, não é? Bem, nós então agora vamos passar para o próximo assunto, que também é muito importante, você pode achar aí na sua apostila, né, falando sobre a expiação. O que é a expiação? A expiação também tem a ver com salvação? Tem. Como que era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a pessoa pecava e aí ela pegava um cordeiro, de acordo com as posses dela, um animal, e ela levava esse animal lá no sacerdote, o sacerdote fazia com que a pessoa colocasse a mão em cima da cabeça desse animal e ali sangrava o animal, matava o animal. Então aquele sangue cobria o pecado. Então a expiar, ele tem essa função de cobrir, de cobertura, né? Também né, está escrito aí na sua apostila, né, que no original a ideia é cobrir, né? Até eu peço que você corrija aí, né? Tem uma citação de Isaías aí, mas não é Isaías, é Salmos, né? Então em Levítico dava essa ordem, né, para fazer a expiação, né? Nós temos em Levítico 5:18 escrito: e trará o sacerdote um carneiro sem defeito, e aí eu já falei o que fazia. Bom, no Novo Testamento, o que acontecia? Aliás, no Antigo Testamento ainda, ordenado no céu, né? Nós temos, por exemplo, em Atos 2:32, 2:23, que diz o seguinte: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então nós vamos observar que mesmo antes, Deus já tinha determinado que Cristo iria morrer por todos nós. Olha o que diz Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo, ele já foi decretada a morte dele em nosso lugar, lá quando o homem antes da fundação, desde a fundação do mundo, não é? No Novo Testamento, como que funciona? A expiação que fora preordenada desde a eternidade, ela se cumpre com a morte de Cristo. Quando Cristo fala está consumado, a expiação está completa para nós, né? E por que dessa necessidade da expiação? Primeira coisa, nós precisamos entender que a expiação traz a santidade de Deus para a nossa vida, né? Ou seja, quando Cristo ele faz a expiação completa, o sangue dele nos lava e nos purifica de todo pecado, a partir daí a gente começa num processo de santificação. Entendam, por favor, que santo é o estado final. Santificação é um processo. Também devido à pecabilidade do homem, ou seja, o homem pecou e destituído estava da graça de Deus. Daí a necessidade de Cristo morrer. Também a ira de Deus. Quando Deus olhava para o homem pecador, Deus se irava. E o salário do pecado, já foi dito aqui, é a morte. Também pela redenção, né? A palavra redimir, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa comprar por um preço aquilo que já era seu. Então, aquilo que Deus, quando cria o homem para louvor de sua glória, o homem peca, o homem se distancia de Deus, agora Cristo vem e paga um preço por aquilo que já era dele. Oh, glória a Deus! Deus, ele faz isso por nós, ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, para o vídeo não ficar muito longo, e aí a gente vai vir para o terceiro e para o último tempo desta aula maravilhosa. Que Deus abençoe, até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus.